A história começa muitos anos depois da primeira temporada. Gungo agora se tornou um boxeador profissional e Woo Jin é seu treinador. A mãe dele, por sua vez, abriu uma cafeteria e ambos a ajudam quando tem tempo livre. Em breve, Gungo terá uma luta pelo campeonato mundial dos pesos médios. O rival dele veio ao país apenas para enfrentá-lo, mas também chegou com ele um perigoso grupo de criminosos. Ao que parece, o campeão pediu muito dinheiro emprestado e precisava vencer essa luta a qualquer custo para pagar sua dívida. No início, é difícil para Woo Won, mas depois ele usa a técnica de Woo Jin e consegue vencê-lo. O ex-campeão admite sua derrota e diz que perdeu de forma limpa. Gungo comemora junto com sua família com muita carne e comida caseira. O herdeiro do grupo Lin também faz parte da sua família, então ele vai com os garotos para comemorar. Eles agradecem a ele por toda a sua ajuda. Ele os parabeniza e eles começam a beber porque não só precisam comemorar o título, mas também a aprovação do hospital em homenagem ao Sr. Choi, que obviamente levará seu nome. Todos estão muito felizes por isso e não imaginam o que está por vir. Ao mesmo tempo, o ex-campeão é levado para uma luta clandestina. Como perdeu, não pôde pagar sua dívida, então precisa lutar para pagar o dinheiro que falta. Além disso, se vencer, prometem um bônus extra. Ao ver que seu rival é o mafioso, Gong acha que será fácil vencê-lo, mas esse chefe do crime era um boxeador muito habilidoso que não luta de forma limpa. É assim que ele consegue vencê-lo, sempre golpeando nas articulações. Além disso, ele era um sádico. Sempre que vencia, pedia para desligarem as câmeras para poder acabar com seus rivais. Ao terminar, ele diz que o dinheiro que ganhou não é suficiente e, por isso, ordena que tragam Gungyo. No dia seguinte, vemos que a policial hacker ainda estava viva. Ela estava se recuperando lentamente daquele atropelamento que sofreu. Na primeira temporada, os garotos iam frequentemente ajudá-la e levavam comida para animá-la. Ela se sentia mal porque achava que era um peso para eles, mas Woo Jin diz que não é assim, que ela faz parte da família deles. E a família se apoia nos momentos difíceis. À noite, os mafiosos vão visitar a mãe de Gungo. Com enganações, eles conseguem entrar na casa dela e esperam pelos garotos pacientemente. Quando eles chegam, os dois ficam em alerta porque parecem muito perigosos. Os mafiosos dizem para eles não se assustarem e que só querem falar de negócios. O chefe diz que dirige uma liga de boxe chamada IKFC, que tem 4 milhões de inscritos. Gungo diz que nunca ouviu falar disso e que com certeza não é legal. O criminoso diz que ele está certo e que justamente por essa razão vão pagar muito mais dinheiro do que uma liga convencional. Prometem pagar a ele 10 bilhões de won por uma única luta e mais 5 bilhões se ele vencer. Woo Jin diz a eles que não está interessado em nada ilegal, porque dinheiro fácil sai caro. O criminoso diz a ele que é um tolo e o alerta que sempre consegue o que quer de uma forma ou de outra. Por isso, os garotos decidem ligar para seu informante de confiança para descobrir com quem lidam. Mas o criminoso não estava na lista, embora o informante tenha conseguido descobrir que a IKFC é uma plataforma de lutas clandestinas muito popular no exterior. Por causa disso, os garotos querem resolver todo esse problema sozinhos, para não colocar os outros em perigo. Mas esses criminosos eram internacionais, tinham mais dinheiro e homens melhores do que o vilão da primeira temporada. Embora, para fortalecer suas forças, eles propõem libertar o gorila chamado Beon, que estava preso e guardava rancor dos garotos. À noite, os criminosos contratam um grupo especial que ficará encarregado de sequestrar a mãe de Gungo. Mas ao tentarem levá-la, eles fazem barulho e ele percebe, saindo rapidamente para lutar com eles. Mas esses caras não eram lutadores comuns. Eram muito mais fortes e habilidosos. Os garotos os enfrentam e têm muita dificuldade para resgatar a mãe dele. Ainda bem que no final nossos dois heróis conseguem vencê-los. Enquanto fogem, Gungo tenta segui-los, mas antes que consiga alcançá-los, a van explode. Parece que os criminosos eram muito meticulosos. Se algo desse errado, eles eliminavam todas as pontas soltas. No dia seguinte, a polícia interroga os garotos. Eles contam tudo o que sabem. Ele diz a eles que esse caso pode levar tempo, então é melhor eles irem para outro lugar. Por sua vez, o detetive descobre que os que tentaram sequestrar a mãe de Gungo eram ex-agentes especiais, então eles estavam mais preparados do que um policial normal.
Depois, os garotos levam a mãe deles para a casa da hacker para mantê-la em segurança, mas os criminosos estavam vigiando eles de perto. Ao mesmo tempo, Beon toma um comprimido e de repente tem um ataque. Então eles o levam, mas no caminho os criminosos já tinham se infiltrado, e é assim que conseguem levá-lo. Por sua vez, a hacker decide procurar pela IKFC. Assim, ela descobre que era algo muito grande na Dark Web. Mas era necessário inserir um cartão para poder acessar o site deles. Ninguém queria dar seus dados para criminosos. Então, eles sugerem usar um cartão falso. Para isso, eles vão até o superior, que ainda trabalhava no submundo, e ele tinha centenas de cartões falsos. Ele queria ajudá-los porque se sentia como um irmão mais velho para eles. Ao mesmo tempo, Beon acorda. Agora ele está maior e mais forte. Por isso, os criminosos que o libertaram não tinham nenhuma chance contra ele. Mas quando ele enfrenta o chefe, percebe que ele era forte demais para ele. Mesmo assim, ele consegue acertar um golpe. O chefe diz que ele é muito forte, mas seria ainda mais forte se alguém tivesse lhe ensinado a lutar. Voltando para Wu Jin, o superior diz que estão seguindo ele. Então, ele deve dizer a Wong Wo para levar sua mãe para um lugar seguro. Enquanto isso, eles vão distrair os criminosos levando-os para outro lugar da cidade. Wong Wo tira sua mãe e a hacker de lá e os leva até seu amigo rico. Depois, ele pega sua motocicleta e vai rapidamente ajudá-los. Por sua vez, os mafiosos já perceberam o que eles estavam planejando. Então, eles queriam sequestrar Wu Jin. Ele não fazia ideia e por isso caiu na armadilha deles. Mas quando Halan o tirou de lá, só havia um dos criminosos. Mas quando tentam detê-lo, eles percebem que ele era muito bom de luta. Não era um lutador comum. Além disso, ele tira uma faca muito estranha. Por isso, mesmo sendo dois, mal conseguem vencê-lo. Quando tentam levá-lo, os outros criminosos chegam e nossos heróis precisam fugir. O superior sabe que eles querem Wu Jin. Então ele pede para Wu Jin correr porque ele vai tentar detê-los. Embora Wu Jin tente escapar, eram muitos capangas. No final, eles conseguem capturá-los. E bem na hora em que estavam levando eles embora, aparece Wong Wo. Ele coloca suas luvas especiais para bater em bandidos, e é assim que ele acaba com cada um deles. Depois, leva seus amigos para o hospital. Wong Wo se sentia culpado porque, se ele tivesse lutado com o criminoso, nada disso estaria acontecendo. Sua mãe diz para ele não falar isso. Ele sabe que se algum de seus amigos estivesse em uma situação parecida, ele teria feito o mesmo por eles. Depois vemos que o corte de Wu Jin não era tão profundo. Sua mão vai sarar logo. Ele só precisa se cuidar. Depois, o detetive Liu os chama e diz que a hacker o informou sobre o que está acontecendo. Agora, ele também vai ajudar. Então ele conta tudo para seu primo. E os dois decidem ajudar Wong Wo. Mas quando conhecem o superior, não querem trabalhar com ele, porque ele é um agiota e anda no submundo. Wong Wo diz que confia nele, porque ele faz parte da família dele. Sem a ajuda dele, nunca teriam vencido o vilão da primeira temporada. O detetive diz que tudo bem, mas avisa para ele não cometer crimes na frente dele. Depois, as coisas ficam piores, porque eles descobrem que Bae-on tinha escapado. Agora vemos que o vilão o tinha domesticado. Ele diz que agora trabalha para ele. Além de pagar, vai lhe dar a oportunidade de se vingar de Wu Jin e Wong Wo. Por causa de tudo isso, Min Bae-on está muito nervoso, porque ele acha que o mafioso da primeira temporada também pode escapar. Agora vemos que o novo vilão era muito mais impiedoso. Esse era um verdadeiro selvagem, e além disso, matava pessoas sem demonstrar nenhuma emoção. O superior, por sua vez, sabia que era mais eficiente procurar com seus contatos, já que no submundo, o dinheiro e os contatos são tudo. É assim que ele consegue identificar o carro dos criminosos. Mais tarde, descobrimos por que eles queriam Wong Wo. A página de lutas da IKFC estava caindo em visualizações, e consequentemente, eles estavam perdendo dinheiro. Então eles precisavam atrair novos assinantes, por isso queriam Wong Wo, o campeão mundial dos médios, para que os coreanos e outros asiáticos se inscrevessem e assim assistissem às lutas dele. Depois vemos que o hacker dos criminosos implantou um vírus no computador dos garotos. É por isso que o laptop deles não funciona mais. Se eles abrirem de novo, vão saber onde eles estão e rastrear todos os movimentos deles. No dia seguinte, Wu Jin e o supervisor vão procurar um dos caras que os atacaram. Eles descobrem que treinavam em uma academia, mas quando chegam lá, está cheia de capangas.
Por isso, os três precisam lutar. Mas como estavam fazendo muita bagunça, os vizinhos chamaram a polícia. Depois de alguns minutos de luta, a polícia chega e prende todos. Depois, Wong Wo e o detetive Lee se encontrariam com o detetive responsável pelo caso deles. Mas, de repente, um desconhecido esfaqueia o detetive. Wong Wo o persegue, mas o rapaz era muito ágil. Embora Wong Wo fosse rápido, o rapaz sabia fazer parkour. E é assim que ele consegue escapar, não sem antes rir na cara dele. Chamam o detetive Lee para ajudar Woo Jin e seus amigos. Ao ver que estão sendo libertados, os criminosos reclamam com os policiais. Mas o detetive diz a eles que, se publicarem seus rostos, então seus familiares e todos que os conhecem serão prejudicados. Os criminosos sabem que ele está certo. Então eles abaixam a cabeça e ficam em silêncio. O detetive Lee estava furioso porque o superior arruinou seus planos, mas ele implora por uma segunda chance. E diz a ele que agiu de boa fé. E tudo o que ele quer é ajudar os garotos para não se sentir tão mal consigo mesmo. O detetive aceita suas desculpas e ordena que ele capture um dos criminosos que seria libertado à noite. À noite, o superior chega a uma casa de massagens e pega o gordinho totalmente vulnerável, depois o algema e diz que se ele não falar, vai usar fraldas pelo resto da vida. Ao sentir o cacetete, o criminoso decide confessar tudo o que sabe. Mas o que ele sabia não era muito, nem era de muita ajuda. Depois vemos que os criminosos encontraram o assistente de Min Byung. Eles sequestraram a irmã dele e disseram que ele deve entregar seu patrão. Ao ver sua irmã sofrer, ele não tem outra escolha, a não ser contar tudo o que sabe. No dia seguinte, uma garota chega ao bar que Min Byung frequentava. Ela vai direto até o garçom e o beija. Depois, ele desmaia, porque ela colocou uma droga nele. Sob os efeitos, ele conta tudo para Ishnaon-se. Mais tarde, quando o herdeiro chega, a garota o recebe. Ele não desconfia de nada, mas depois do primeiro gole, ele começa a ter alucinações. A garota ri, porque a droga era realmente poderosa e não deveria ser misturada com álcool. No dia seguinte, Min Byung é internado em estado grave. A droga era tão potente que seu sistema nervoso colapsou. E o fígado dele estava destruído. Para ajudá-lo, os médicos precisavam de uma amostra do que ele tinha tomado. É por isso que o detetive Lee pede ajuda. Eles vão ao bar e descobrem que a garota usou o soro da verdade. Isso descarta o barman como suspeito. Então agora, eles vão atrás do secretário. Mas eles pedem ao superior e a Gang-ho que procurem a garota. Mas antes de sair, o vilão liga para ele. Ele o ameaça para que aceite lutar com ele. Caso contrário, ele vai machucar o treinador dele. E depois, a mãe dele. E assim por diante, com cada pessoa que ele se importa. Gang-ho ficou furioso. O vilão diz que é melhor ele aceitar. Porque se estiver contra ele, estará contra qualquer pessoa que precise de dinheiro. Já que todo mundo tem um preço. E ele tem muito dinheiro. Gang-ho não sabia o que fazer. Mas o superior diz para ele se acalmar. Que ele deve endurecer o coração para poder transformar seus punhos em uma arma. Se ele se deixar levar pelas emoções, mais pessoas podem acabar feridas. Depois, os dois vão a um bar gay, já que o anfitrião era uma pessoa muito sociável e conhecia muitas pessoas no submundo. Ele não reconhece a garota, mas sabe quem está vendendo o soro da verdade. O superior promete reduzir os juros da dívida dele se ajudá-lo a fazer contato. O rapaz aceita e liga para o seu contato. Para sua surpresa, ele era fã de Gang-ho, então ele ajuda sem pedir nada em troca. Além disso, conhecia a garota e sabia onde encontrá-la. Ao mesmo tempo, o detetive Lee confronta o secretário. Ele pensava que tinha vendido Min Byung por dinheiro, mas a irmã dele diz que não foi assim, que ele foi ameaçado de morte e que por causa disso ele não teve outra opção a não ser traí-lo. Ao saber disso, prometem protegê-los, se contarem tudo o que sabem. O secretário descreve os três indivíduos e admite que eram uma ótima equipe, discreta. O detetive Lee percebe que são profissionais. Provavelmente ex-agentes de polícia. É por isso que eles precisam subir de nível e também precisam agir como uma equipe. Por isso chamam um agente especial, que se formou como o melhor da sua turma. Depois de se cumprimentarem, começam a reunião. Ao que parece, já tinham identificado um deles. Ele era um ex-militar, especializado em explosivos. Ele também tinha uma filha que morava com a mãe, então eles precisavam ir atrás dele, já que era o único sobre o qual tinham informações.
Dada a gravidade do assunto, o detetive Lee diz que ninguém além deles pode saber sobre seus movimentos, já que eles não sabem quantos policiais os criminosos já compraram. Após a reunião, eles se dividem em equipes. Por sua vez, Min Byung luta para se recuperar. Apesar de a droga ter destruído seu corpo, ele queria se recuperar por conta própria para ficar mais forte. Woo Jin e o detetive Lee, eles vão até a casa da filha do criminoso. A mãe sabia que seu filho estava fazendo coisas erradas, por isso conta tudo o que sabe. Ela diz que sua esposa tinha câncer de pâncreas, por isso ele pediu muito dinheiro emprestado, mas com seu salário não conseguia pagar a dívida. Então foi demitido e teve que procurar outro emprego. Além disso, sua esposa morreu, então ele só se dedica a ganhar dinheiro para sustentar a família. O detetive Lee pede, por favor, que ela os ajude. Assim, seu filho teria um tratamento melhor e ele poderia passar mais tempo com a família. Mais tarde, Min Byung liga para o detetive. Diz que já está melhor, mas que precisa de alguns dias para poder ajudá-los. À noite, Woo e o superior conseguem a localização da garota que drogou Min Byung. Então, decidem capturá-la. Quando chegam ao local onde ela trabalha, descobrem que era uma garçonete, em um clube de pôquer cheio de criminosos perigosos. Quando a garota percebe que estava sendo seguida, ela grita que eles são policiais. E todos os capangas sacam suas facas. Assim começa uma briga generalizada. A garota tenta fugir, Woo tenta ir atrás dela, mas os capangas eram muitos. No final, os dois fuzileiros conseguem derrotar todos eles. Mas a garota já tinha escapado. Ainda bem que Woo Jin estava esperando por ela e consegue capturá-la sem muita dificuldade. Depois eles pegam o celular dela e a hacker verifica todas as mensagens. Assim, eles descobrem que o chefe do crime estava hospedado em um hotel de luxo. A hacker liga para a recepcionista e pergunta por ele. Ela diz que ele está na cobertura. O detetive decide enviar uma equipe especial para capturá-lo, mas a recepcionista avisa os criminosos e eles já sabem que estão chegando. Isso dá tempo para eles fugirem e deixam uma surpresa para os policiais. Quando a equipe especial chega, já era tarde demais. Os criminosos tinham deixado uma bomba e todo o andar explode com eles dentro. O detetive Lee ficou gravemente ferido e vários oficiais perderam a vida. O criminoso aproveita isso e liga para Woo. Ele diz que por culpa dele todas essas pessoas morreram. Ele se sentia muito culpado, então aceita lutar com ele, mas não conta nada para os outros. Decide manter tudo em segredo. Para não expô-los, há mais perigo. Por sua vez, Min Byung liga para seu tio, que era o chefe do departamento de inteligência da Coreia. Ele conta tudo o que aconteceu e diz que quer a ajuda dele. Mas ele não quer prender o criminoso. Ele quer se livrar dele, de uma vez por todas. Machucar mais ninguém. Seu tio aceita e promete enviar seu melhor agente. Por sua vez, o superior tenta fazer a garota falar, mas ela era uma fera. E nenhum deles queria bater em uma garota. Depois de algumas horas, chega o detetive Park. Ele não queria bater nela, nem sequer queria machucá-la. Ele diz que ela tem duas opções: colaborar com eles, ou ele contará aos chefes dela que ela os traiu. E como eles são muito cautelosos, simplesmente vão eliminar uma ponta solta. Ela sabe que ele está certo, porque não importa o que ela diga, eles não vão acreditar. Então ela conta tudo o que sabe. Quem a contratou? Trabalhava no serviço de inteligência, é por isso que sabia onde e como se movimentar. Atuava como intermediário entre muitas pessoas e cobrava uma comissão por isso. Além disso, era extremamente cuidadoso. O detetive Park pede para ela enviar uma mensagem para ele. Assim, eles tentarão capturá-lo. Depois, levam ela para o hotel para protegê-la. Mais tarde, Woo Jin conversa com seu amigo. Ele diz que se sente culpado e que não quer mais que ninguém se machuque por causa dele. Woo Jin diz para ele não falar isso, que todos estão ajudando porque é o certo, já que o consideram um verdadeiro amigo e sabem que ele faria o mesmo por eles. Woo Won diz que ele está certo, embora no fundo ele soubesse que lutaria com o vilão para que os deixasse em paz. Por sua parte, ele havia anunciado sua luta. Colocou dois boxeadores muito sujos como seus rivais. Quando seus amigos perceberam, Won age como se nada estivesse acontecendo. Por sua vez, o detetive Lee já havia acordado, embora estivesse com uma lesão na cabeça. Ele saiu do hospital para ajudar seu amigo. Quando se encontra com eles, Woo Won agradece pela ajuda. Depois, eles planejam seu próximo passo.
Primeiro, eles querem ir atrás do ex-agente de inteligência, mas não querem que Wu Won se exponha, já que anunciaram sua luta na internet e têm medo que ele caia na armadilha deles. Mais tarde, o ex-agente de inteligência entra em contato com a garota. Ela vai ao local do encontro, mas ele era muito astuto e percebe que algo não está certo. É por isso que ele simplesmente se livra dela. Mais tarde, os rivais de Wu Won chegam ao país. Por isso, ele precisa treinar mais duro do que nunca para poder vencê-los. No dia da luta, ele sai como se nada estivesse acontecendo. E chega ao local sem avisar ninguém. Quando está cara a cara com o vilão, este lhe diz que teria economizado muito tempo e dinheiro se tivesse aceitado lutar antes. No final, tudo se resume a dinheiro. Won não pensa da mesma forma e diz a ele que a família é mais importante. O vilão responde que isso ainda está para ser provado. Depois, eles precisam se preparar. Um dos criminosos diz para ele: dizem que ele deveria usar soqueiras de ferro, pois os rivais também usam, mas Wu Won se recusa. É trair seus princípios. Ao mesmo tempo, seus amigos descobrem que a transmissão da luta já havia começado. Todos ficam surpresos ao ver isso e pensam que de alguma forma o haviam enganado. Na primeira luta, parecia estar com problemas, mas ele usa uma nova técnica e nocauteia seu rival com um único golpe. Isso aumenta as apostas e os criminosos ficam satisfeitos. Depois, ele luta contra um boxeador. Era famoso por ser trapaceiro, apesar de ter certa dificuldade. Mas ele já sabe de onde estão transmitindo. Então eles enviam seus agentes, mas ainda estavam muito longe. Depois, é a vez de lutar contra o vilão. Ele estava cansado. Mesmo assim, ele luta. Mas não é o suficiente para conseguir vencê-lo. O vilão era impiedoso. E sua técnica dos dois braços era impecável. Além disso, ele sempre atacava as articulações. É assim que consegue vencer nosso herói. Mas, quando estava prestes a acabar com ele, a polícia chega. E não tem outra opção a não ser fugir. Dias depois, acorda e se sente muito mal por ter perdido. Wu Jin lhe diz para não fazer isso de novo, que nunca mais deve lutar sozinho, porque juntos são mais fortes. Depois descobrimos quem é o vilão. Ele foi campeão da Coreia ainda jovem, mas quando estava prestes a virar boxeador profissional. Ele perdeu e ficou tão bravo que bateu no árbitro e depois no treinador dele. Desde então, foi expulso do boxe profissional e não se soube mais nada dele, até agora. Todo esse tempo ele estava lutando no submundo e foi ele quem fundou a IKFC. Agora, ele queria vender por 400 milhões de dólares, mas o comprador queria que ele perdesse na próxima luta dele, para que Won seja a nova imagem e a nova estrela. Isso não agrada nem um pouco o vilão, e ele diz que não vai vender, para conseguir mais dinheiro. Ele quer lutar de novo com o Won, mas desta vez vai cobrar um extra, por acabar com a vida dele ao vivo. Mas ele não contava com isso, que a polícia já sabia sua identidade, por isso emitiu um mandado de prisão contra ele. Então ele precisa sair do país o quanto antes, mas o vilão quer levar a mãe de Won para que ele o siga e assim conseguir sua luta. Os policiais estavam desesperados e por isso decidem usar a filha do criminoso como isca para capturá-lo. Quando ele chega ao hospital, tenta fugir com sua filha, mas ele já estava cercado. Então não lhe resta outra opção a não ser se entregar. O detetive Lee diz que se ele ajudar, poderia conseguir prisão perpétua para ele, em vez da pena de morte. Assim, pelo menos, poderá ver sua filha crescer, e ele aceita com a única condição de que cuidem de sua filha e de sua mãe. O detetive Lee lhe dá sua palavra, e assim ele conta tudo o que sabe. Diz que o agente de inteligência é muito habilidoso. Contatos. Além disso, eles irão embora em 4 dias e planeja levar a mãe de Won para obrigá-lo a lutar. Depois, o vilão liga para ele. Ele atende e finge que nada está acontecendo. Por isso, agora vão liberar o criminoso, para que ele seja um agente infiltrado. Por sua vez, Wu Won estava se recuperando. Min Bai-hong já estava bem, e agora queria ajudá-los. Quando ele se reúne com o detetive Lee, faz com que o agente de inteligência do seu tio ouça tudo. Beon pergunta que harán quando O detetive Lee diz a ele que vão cumprir a lei, mas Min Bai-hong diz que isso não é suficiente, que quer que eliminem o problema de uma vez por todas. O detetive Lee diz que isso é ilegal, mas Min Bai-hong responde que já tomou sua decisão. Por sua vez, Wu Jin conseguiu encontrar o ex-treinador do vilão.
Ao que parece, seu pai o conhecia e lhe deu o endereço para que fosse visitá-lo. Se alguém sabia como vencê-lo, esse era o treinador, já que ele conhece os pontos fracos da sua técnica. Então eles propõem ir treinar com ele para poder derrotá-lo. Ao mesmo tempo, o detetive Lee estava planejando o momento certo para capturar o vilão. Para isso, ele chama o grupo de crimes violentos. Eles eram de outra cidade, então podiam confiar neles, porque ainda não tinham sido comprados. É assim que eles montam um plano. O chefe do crime iria à clínica veterinária para que tirassem os pontos dele. A polícia o capturaria lá. Quando chega a hora, eles cercam todo o lugar. Como o vilão tinha ido sozinho, os policiais eram muitos, mas o vilão era muito forte. No final, os policiais e suas armas são mais fortes, e é assim que conseguem prendê-lo. Quando o hacker percebe, ele pede ajuda ao ex-agente de inteligência, mas este diz que não fará nada, a menos que ele pague 500 milhões em Bitcoin. Assim que ele transfere o dinheiro, coloca um anúncio em um chat de detetives. É assim que muitos criminosos começam a se movimentar. Todos eles eram detetives de classe S, criminosos que não tinham escrúpulos. Não havia nada que eles não fizessem por dinheiro. A polícia é cercada e superada em número. Eles não podem fazer nada diante de tantos criminosos. O superior tenta ajudá-los, mas nem assim era suficiente. Os detetives de classe S, perigosos, até mesmo os policiais mais habilidosos tinham dificuldade para vencê-los. É por isso que liberam o criminoso para que ele os ajude. O superior também luta contra eles. Quando conseguem derrotá-los, já era tarde demais. O vilão consegue se libertar e vai atrás do traidor. O superior tenta detê-lo, mas acaba gravemente ferido. O traidor enfrenta o chefe. Embora lute contra ele, no final não é páreo para ele. Por isso acaba perdendo a vida. Ao mesmo tempo, os criminosos foram atrás da mãe de Bung-woo. A equipe de segurança tenta protegê-la, mas esses criminosos eram cães de caça classe S. E é por isso que conseguem vencê-los sem muitos problemas. No final, Woo Jin precisa sair para ajudá-los. Mesmo com o pedido da mãe para não fazer, ele os vence com a ajuda de um segurança. Mas no final ele enfrenta Bae-on, que agora tinha ficado mais forte, pois havia aprendido a lutar. Woo Jin não consegue vencê-lo, e sua mãe precisa sair para que parem de bater nele. Ela diz ao gorila para deixá-lo. Em troca, ela irá com ele sem resistir. Woo Jin fica chorando, vendo sua mãe sendo levada. Depois de tudo isso, 2 pessoas perderam a vida, e o detetive Lee estava gravemente ferido, com uma contusão na cabeça. Depois vemos que Woo Jin vai direto contar ao seu amigo que Bae-on levou sua mãe. Ele diz que sente muito, que deveria ter morrido no lugar dela. Ele diz para não falar isso e que é melhor se recuperar para poder salvá-la. Por sua vez, o detetive Park queria proteger a filha do ex-policial, mas seu superior diz que não, já que ele é um criminoso. E além disso, não é responsabilidade dele. Por isso, ele pede ajuda ao Woo Jin. Ele diz que eles podem ficar em sua casa, assim poderão protegê-las. Depois, vão ver o superior. Ele já estava fora de perigo. Woo pede desculpas por causar tantos problemas. Mas seu superior diz para ele não pedir desculpas, pois é seu dever como fuzileiro naval e como irmão mais velho. Depois, ele lhe dá um conselho. Diz para ele endurecer o coração, para que assim seus punhos se tornem armas e ele possa cuidar da família. No dia seguinte, os garotos voltam para casa. Mais tarde, a mãe chega, junto com a filha do ex-policial. À tarde, Min Bae-on os visita. Informe-os de que agora devem se responsabilizar, pois seu primo segue inconsciente. Por isso, querem atrair o criminoso para uma armadilha. Eles vão dar a revanche que ele tanto quer com Gun-woo, mas será na Coreia, para que possam capturá-lo. Para atrair o criminoso, vão apostar 100 bilhões de wones. Assim, ele não poderá recusar. Gun-woo aceita, e ela está disposta a tudo para salvar sua mãe. À noite, um motociclista chega. Acontece que era o Sr. Wei. Ao que parece, ele havia sobrevivido ao ataque do vilão da primeira temporada. E não só ele, sua esposa e seu filho também estavam vivos. Os garotos choram ao vê-lo, e todos se abraçam como uma família. Depois, os garotos contam tudo o que aconteceu. Woo Jin diz que se sente culpado por não ter protegido sua mãe. O Sr. Wei diz que entende perfeitamente, já que ele passou por algo parecido. Quando foi capturado, ele delatou seus amigos, e por isso perdeu o Sr. Choi e o Sr. Won.
Ele nunca vai se perdoar por isso, mas afirma que Wu Jin ainda tem uma chance. Já que sua mãe ainda está viva e ele ainda pode fazer algo para salvá-la, Wu Jin se acalma e promete trazê-la com vida. Depois, o Sr. Wei diz que existe um grupo privado de caçadores de recompensas classe S. Nele, foi publicada a oferta para resgatar o chefe criminoso, e o administrador do grupo era o agente de inteligência. Depois, eles conversam com o detetive Park. Ele era um pouco mais flexível e estava disposto a quebrar um pouco as regras para capturar esses criminosos. Por isso, aceita trabalhar com ele. É por isso que o envia sozinho. Veterinário, para fazê-lo falar usando seus próprios métodos. Quando chega, usa o velho truque confiável e o tortura com água e sal. O veterinário não tem outra escolha, mais do que contar tudo o que sabe. Naquela mesma noite, o grupo de criminosos tenta fugir, mas o aeroporto estava cheio de agentes, então eles não conseguem sair do país. Depois, Min Byung e os caras querem organizar a luta. Wu Jin diz que seria melhor uma luta 2 contra 2. Assim, o gorila também estaria ocupado e os outros poderiam resgatar sua mãe. Todos acham que é uma boa ideia. Depois, Min Byung consegue entrar em contato com os criminosos. Ele propõe a luta para o vilão, mas ele fica muito irritado e diz que é melhor depositar o dinheiro. Ou então, ele vai acabar com a mãe do Wu Min Byung. Mas ele não se intimida e diz para ele fazer isso se for tão corajoso. Assim, poderá enviar seus agentes para acabar com ele, mas antes que ele faça mal à senhora. Um dos seus homens sugere aceitar a luta, pois é melhor não enfrentar o serviço de inteligência, já que podem ser pegos. O vilão não tem outra escolha a não ser aceitar, mas ele diz que se algo der errado, ele será o primeiro a pagar as consequências. Depois disso, ele liga para Min Byung. Ele diz para eles aceitarem o acordo, mas não vão apostar dinheiro, mas sim a liberdade da mãe de Wu Min Byung. Ele aceita e concordam que a luta acontecerá em 10 dias. Até lá, a senhora estará segura. Os garotos prometem se machucar para vencer a qualquer custo. Por isso eles vão para outra cidade em busca do ex-treinador do vilão. Ele os reconhece e diz que já estava esperando por eles. Assim ele começa a explicar a técnica dele, ensina como vencer o vilão e ainda mostra algumas técnicas novas. Por sua vez, o detetive Park já não sabia em quem confiar, mas seu superior sugere reunir a equipe do Pinho Verde. Assim, eles vão montando o time. O Sr. Wei diz que vai se infiltrar. A madre, assim, poderá buscar a mãe de Wu Jin. Assim, quando conseguir salvá-la, a equipe do Pinho Verde poderá entrar e capturar os criminosos. Os vilões, por sua vez, também estavam treinando muito forte. O gorila queria acabar com os garotos, então ficava cada vez mais forte. Wu Jin sabe que o vilão está se preparando para vencer Wu Jin e sua técnica, então eles planejam trocar de lugar. Ele é melhor a longa distância e promete fazer um ferimento no rosto dele para bloquear seu lado esquerdo. Gang Wo diz que é muito perigoso, mas Wu Jin diz que não tem outra opção. Seu amigo diz que ele está certo, mas comenta que com o coração de boxeador já não é mais suficiente para derrotar esses criminosos. É por isso que ele está até disposto a usar os punhos de ferro que recusou da primeira vez. Assim, o dia da luta se aproxima e todos começam os preparativos. O Sr. Wei se infiltra com sucesso como um cão farejador. Agora, só resta esperar a luta começar. Depois, os garotos e Min Beon chegam ao local. Ao ver o QR com os bitcoins, o hacker o escaneia, mas ele não sabia que do outro lado a hacker tinha acessado seu celular. Agora, ela tinha acesso total. E ele não percebeu. Depois começa a grande luta e o Sr. Wei começa a eliminar os cães farejadores. Em seguida, Wu Jin começa a provocar o vilão. Ele queria deixá-lo irritado. Assim, ele poderia feri-lo na cabeça. O vilão caiu na armadilha, mas ele era muito forte. Wu Jin mal conseguia acompanhar o ritmo. Mesmo assim, com sua nova técnica, conseguiu ferir o rosto dele. O sangue começa a escorrer e isso faz com que eles troquem de lugar. Agora é a vez de Gang Wu. Ele precisa enfrentar o gorila. Ele estava muito mais forte agora. Por um momento, parecia ser mais forte que Gang Wu. Mas então ele mostra a técnica, que aprendeu com o ex-treinador do vilão, e consegue derrotá-lo com alguns movimentos. Além disso, quebra o pulso dele, para que ele não continue lutando. Por sua vez, o Sr. Wei enfrenta todos os sabujos de classe S. Embora tenha se ferido, consegue derrotar todos eles, mas a mulher que estava lá não era a mãe de Gang Wu.
Era uma criminosa que servia de isca. Mesmo assim, o Sr. Wei consegue derrotá-la. Depois, ele diz ao detetive Park que a mãe de Gang-woo deve estar no outro prédio. Ele diz que vai entrar sozinho para resgatá-la, e assim prenderá todos de uma vez. Por isso, Gang-woo precisa ganhar mais tempo. Ele segue o plano de Wei Jin e ataca o ferimento do vilão para bloquear seu lado esquerdo. Assim ele consegue uma vantagem. Mesmo assim, o vilão era muito forte, sabia exatamente onde atacar. Era um boxeador experiente em golpes sujos. Gang-woo sabe que não vai conseguir vencer se continuar lutando limpo. Por isso, ele decide entrar no jogo e lutar igual a ele. Então, ele mira no ombro do vilão e o destrói. Agora os dois só têm um braço para lutar. Depois, os dois dão o mesmo golpe ao mesmo tempo, mas desta vez, Gang-woo é mais forte e destrói o pulso dele. Enquanto isso, o detetive Park resgata a mãe de Gang-woo. Aí ele mostra porque foi o melhor da sua turma. Depois a equipe do Pinheiro Verde entra em ação. Eles não eram policiais comuns, eram muito mais habilidosos na luta. Eles conseguem derrotar todos os criminosos e os prendem. Depois, os garotos finalmente se reencontram com a mãe. E parece que tudo acabou. Mas, enquanto transportam o vilão, a equipe de inteligência entra em ação e leva o vilão, em questão de segundos. Mais tarde, enviam uma foto dele sem vida para Min Bai-on. Além disso, mandam todo o dinheiro que ele havia ganho com suas lutas ilegais. Isso deixa o herdeiro muito feliz, que pensa que o problema finalmente acabou. Os garotos, por sua vez, estavam muito nervosos, porque achavam que o vilão ainda estava solto e voltaria a qualquer momento para se vingar. Por isso, decidem se mudar e ficar muito mais fortes, para que ninguém mais se machuque por culpa deles. O que ninguém sabia era que a equipe de inteligência não acabou com o vilão, mas que iam usá-lo para seus próprios fins. Agora vão colocar uma coleira nele e transformá-lo em seu próprio cão de caça. Ele não era bobo e sabia que aqueles homens não hesitariam em acabar com ele. Então ele aceita trabalhar para eles. Isso pode significar que teremos uma terceira temporada, onde nossos heróis se tornem internacionais. E vão para outro país para destruir outra organização criminosa. Ou talvez fiquem por aqui e a Netflix simplesmente cancele a série. Só o tempo dirá o que vai acontecer. Digam aí o que vocês acham. Acham que vai ter uma terceira temporada? Eu, pessoalmente, espero que sim. A trama dessa temporada foi mais simples. E eles inventaram essa parte, já que não aparece no Webtoon. Mas as cenas de ação foram muito boas. Então eu recomendo que assistam a série. Espero que tenham gostado do resumo. Se gostaram, peço que deixem um like. E se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima história.